Muitas vezes na ação política, e não só, pensa-se pouco na cultura como um elemento de médio e longo prazo, pensa-se muito nos acontecimentos, nos eventos, mas depois quando nós olhamos para trás, para o tempo, enfim, que já vivemos e em que já estivemos, enfim, inseridos na sociedade, e acabamos por ver que aquilo que mais fica, aquilo que mais se mantém e que mais nos liga a todos, acabam por ser muitas vezes essas questões, a cultura no seu sentido mais lato. Isso não é não é uma contradição, muitas vezes estar longe da ação política direta e agora nos anos de crise que vivemos mais proximamente isso foi ainda mais evidente. Muitas vezes é que quando olhamos para aquilo que é o desenvolvimento cultural em Portugal e aquilo que tem sido o enfoque político relativamente à cultura, viveu muitas vezes ou excessivamente do efêmero. O que é um bocadinho à moda da obra pública, ou seja, houve sempre uma tendência, uma necessidade, principalmente nos últimos 40 anos, de se afirmarem determinadas coisas, se fosse uma obra de regime, fosse a obra do Presidente, fosse também um festival efêmero, e que não houve, digamos, uma política de continuidade relativamente a uma questão que para mim é fundamental. Estou particularmente à vontade por falar no Porto. Muitas das senhoras e dos senhores tenham escolhido o meu programa na altura ou não tenham, sabem que eu defendi que a cultura era a questão fundamental. Porquê? Porque fazia a ligação com os outros dois vetores que para nós eram cruciais, que era a coesão social e a economia. Uma enorme vontade que as pessoas têm de encontrar na cultura alguma coisa que lhes dê, por um lado, essa tal coesão, não é apenas coesão social, é a coesão entre gerações, coesão entre classes sociais diferentes, coesão entre pessoas com opções até políticas diferentes, mas a cultura tem este papel fundamental. E depois a enorme projeção que pode ter para uma cidade, porque as cidades hoje afirmam-se exatamente pela diferença. E essa diferença, ou não se afirmam através da não diferença. E é exatamente através desta identidade cultural que tem que ser desenvolvida, tem que ser descoberta e tem que ser redescoberta que se pode fazer diferente. Mas a cultura, de facto, tem esta coisa extraordinária, tem esta enorme capacidade de juntar as pessoas, de unir as pessoas. Agora, nem tudo é cultura, ou seja, nós também corremos o risco muitas vezes, e muitas vezes se correu esse risco de subitamente confundir aquilo que é cultura num país que, apesar de ter este enorme apego, e eu noto isto muito na cidade do Porto, a tudo aquilo que é cultural, muitas vezes também não teve uma formação clássica que lhe permitisse compreender melhor o que é a cultura. E acho que nós devemos comparar aquilo que se passou quando caiu o muro de Berlim e quando a democracia chegou aos países de leste. Se verificarem os países que mais facilmente conseguiram fazer essa transição, eram aqueles países onde, apesar de terem vivido durante anos debaixo de um jugo, de uma ditadura e de uma ocupação, apesar de tudo mantiveram essa enorme consciência cultural e essa identidade cultural. Acho que quando nós percebemos o que aconteceu na Europa nos últimos 30 anos, percebemos porque é que se calhar nós andamos em alguns aspectos mais devagar e esses países andaram mais depressa. E não me consta que tenham pensado em festivais efêmeros. A cultura estava lá arrumada, estava ali, era apenas abrir ligeiramente a fechadura e ela sairia. O que é que procuramos em Portugal? A meu ver, excessivamente temos procurado consensos. Eu já não aguento mais falar em consensos, confesso. E acho que esta coisa dos consensos é uma coisa terrível, que nos limita. Ainda vai ouvir por uns meses. Não, vamos ouvir por uns meses, vamos ouvir. Andamos sempre à volta da história dos consensos. Nós não precisamos de consensos, nós precisamos de ser capazes de fazer fraturas quando elas são precisas e fazer escolhas, e as escolhas muitas vezes não decorrem de consensos, decorrem de fraturas, mas faremos essas fraturas melhor se ao mesmo tempo tivermos alguma coisa, e a cultura é isso mesmo, que nos pode unir e que nos pode, apesar de tudo, manter aquilo que é o fundamental do que nós temos. Principalmente numa Europa que tem na cultura a única vantagem competitiva relativamente aos outros blocos e aos outros continentes. Bom, pegando agora aqui nesta questão que o Rui Moreira deixou, nós de facto talvez tenhamos pelo menos temos as outras desvantagens todas, quer dizer, a Europa hoje não tem energia, enfim, importa energia, importa comida, deixou talvez com exceção da Alemanha, da Áustria e pouco mais de ser a fábrica do mundo, mas passou a ser, de facto, um sítio, ou um lugar, não tem praticamente grandes recursos de defesa, hoje em dia, aliás, não tem, desinvestiu completamente na defesa, mas é, de facto, uma espécie de museu a céu aberto, isso é.
passando a Portugal, o que é que nós temos de facto? Bom, temos, no princípio, temos exatamente as vantagens da periferia. Uma das vantagens da periferia foi que exatamente escapamos a essa tragédia que é a história europeia do século XX. De certo modo, escapamos a ela. Reparem, os senhores reparem, por exemplo, numa coisa, enfim, um exemplo relativamente simples de perceber. Uma pessoa que tivesse nascido em Praga há 100 anos, tinha nascido no Império Austro-Húngaro. Passados 5 anos, era cidadão da nova República da Checoslováquia. Em 1938, passou para o domínio do Terceiro Reich. Em 1945, voltou a viver numa Checoslováquia comunista. E agora vive na República Checa. Mudou 5 vezes de nacionalidade. Portanto, quer dizer, todo o destino da Europa Central, sobretudo, e toda esta área, tem umas vicissitudes, tem uma linha de tragédia que eu acho que nós, por um lado, fomos poupados. Onde é que foi a nossa história, digamos, a nossa história de aventura, de tragédia, de épica, de ascensão, de queda, etc. Foi o mar, foi o ultramar e foram, de facto, 3 ou 4 ciclos imperiais. E até uma coisa muito interessante, porque eu gostaria também, especialmente aqui na cidade de Porto, que é uma cidade sensível ao comércio e à economia, nós tivemos 4 grandes fortunas. 4 grandes fortunas. As especiarias do Índico do século XVI tínhamos um monopólio. O açúcar do Brasil no século XVII. O ouro e os diamantes do Brasil no século XVIII. A produção de ouro do Brasil no século XVIII. O Brasil produziu mais de metade de todo o ouro produzido no mundo no século XVIII. E podemos dizer, de certo modo, o café de Angola no século XX. Dessas 4 grandes fortunas não ficou praticamente nada aqui. Gastou-se tudo na própria defesa das coisas e nos próprios lugares. Quer dizer, aqui praticamente não ficou nada. Ficaram aqui, ficaram os Jerónimos, ficou o Mafra, ficou ali a Avenida Sidónio Pais em Lisboa, ficou metade da Avenida dos Estados Unidos e não sei. Aqui penso que não ficou nada, não ficou cá nada. Aqui é a cidade de Porto, eu sou de Porto. Portanto, quer dizer, há também essa nossa, enquanto Bruxelas respira o sangue, o suor do Congo, não é? De um modo geral, talvez porque tínhamos uma demografia mais baixa, tivemos exatamente uma história imperial, de uma certa mistura, de uma certa generosidade, de uma certa igualdade das coisas, e criamos, de facto, e temos uma língua que eu acho que é, de facto, importantíssima, é o poder político que faz a nação, e depois a nação mantém e julga e avalia e recusa o poder político. Mas à partida, ou seja, a unidade de comando na história de Portugal, voltamos à tal imagem há bocadinho da orquestra, enfim, o maestro é importante. A qualidade do maestro é importante. A partitura também é, mas a qualidade do maestro é muito importante. A história de Portugal, e sempre que há grandes crises do Estado em Portugal, a nação sofre, diretamente e rapidamente. Além disso, uma terceira coisa que acho que é importante é que em Portugal não é a união que faz a força, é a força que faz a união. Vou pegar só algumas coisas que o Rui Moreira disse que eu achei bastante importantes e que definem muito a nossa vida em Portugal. Este império do efêmero, não é? Que fala o Lipovetsky, salvo erro, e que o Rui Moreira aqui tocou muito bem, com a ideia dos festivais. E eu junto-lhe a palavra estruturante, por oposição àquilo que é circunstancial. E, de facto, só um pensamento continuado, só uma atitude, um ato continuado, é que pode desenvolver relações com as pessoas. É assim no amor também. Portanto, é assim nas relações entre duas pessoas, ou supostamente é assim. Porquê é que o samba é popular? Porque as pessoas o tocam. Porque estão nas favelas, as pessoas tocam-no. Porquê é que o Strauss é popular? Os miúdos na escola não cantam o Malhão Malhão e depois há uma grande diferença para a música erudita. Cantam o Strauss. Portanto, a familiaridade é realmente fundamental. E as pessoas verem isto acontecer na sua terra, próximo de si, faz com que o gesto seja absolutamente natural. Estamos de mãos dadas, acontece.
Epá, não é nada de outro mundo, não estamos a pôr aquilo que às vezes é uma coisa que me chateia enquanto agente cultural, que eu não consigo. Parece que agora vamos a um espetáculo, agora vamos frequentar um livro, agora vamos... É tudo distante. Quando para mim ler um livro é uma coisa... Eu tenho os livros aos montes na minha mesa cabeceira, os meus filhos levantam-se com os livros, às vezes até tenho que arrumar para o lado. Quer dizer, a questão está aqui nesta relação de proximidade, porque só assim seremos isso. De outra forma é impossível. Portanto, essa experiência foi extraordinariamente importante, porque eu acho que a população passou a conviver com isso sem medo de ir ao concerto e não saber quando é que bate palmas, porque eu toquei o hino do Vitória de Guimarães. Eu tive montes de pessoas a criticarem por isso. Mas aquilo não era pelo futebol, é porque aquilo é da terra. Tem a ver com a terra, é preciso respeitar as regiões, é preciso respeitar o afeto que nós, pessoas, temos no nosso trabalho. É preciso que quando estamos no nosso trabalho também estejamos afetivamente compensados. Por isso é que as fronteiras, quando se abriram, de repente íamos para fora todos, mas estávamos completamente deslocalizados. E a questão dos afetos tem que funcionar aqui, porque a sociedade funciona com afetos. Portanto, basicamente, a experiência de Guimarães foi extraordinária, é um case study, e no meio disto tudo fica só uma pergunta: como é que um modelo que é de sucesso, que custa 1,5 milhão de euros por ano, que tem um retorno mediático acima dos 10 milhões, como é que uma população, uma capital que recebe, uma cidade que recebe uma capital europeia da cultura, que se quer posicionar como a terceira cidade mais relevante em Portugal? E depois a pergunta é, se não se mantém os modelos de sucesso, nem que seja inicialmente, que modelos é que vamos manter? Estes modelos ainda fazem sentido? Perguntar agora ao Rui Moreira como autarca, o que é que faz mais sentido? Apostar no modelo mais de obra e de rejuvenescimento de uma cidade do ponto de vista urbanístico, no modelo como foi o de Guimarães, que foi mais de malha na sociedade? Faz sentido estas capitais europeias ainda? Há uma coisa que fica da Porto 2001, que é a transversalidade dos públicos e a democratização dos públicos na oferta cultural que a cidade propõe. A cidade nunca mais foi a mesma. Eu lembro-me do que era a cidade nos anos 90 do século passado. Eu gostava de música clássica, íamos a um concerto de música clássica e havia apenas um conjunto de pessoas que se sentiam quase o entitlement para lá ir. E a Porto 2001 teve esse efeito notável. Teve um efeito gerador de públicos transversais. Acho que agora estamos num ciclo diferente, em que de facto há um enorme apego das pessoas àquilo que é a proposta cultural que aparece na cidade, que aparece na Casa da Música, aparece em Serralves, mas que aparece nos sítios mais improváveis. Portanto, nós temos uma cultura que neste momento se democratizou através dos públicos e depois gerou também ela propostas. E esse não é difícil de passar essa imagem, eu digo isto, e se calhar e os jornalistas às vezes também têm culpa disso, os políticos, que é muito, nestes períodos naturalmente de crise e de grande escrutínio das contas públicas, se um autarca, se um ministro, se alguém gasta muito dinheiro, gasta dinheiro num concerto, numa coisa qualquer popular, aberta, rapidamente vem... Mas fazer essa cultura da felicidade, a cultura fora do sítio, envolvendo os agentes locais, envolvendo aqueles que, no fundo, que produzem essa própria cultura, que são os produtores dessa própria cultura, fica muito mais barato do que muitas das coisas que nós muitas vezes ignoramos e em que se continuam a gastar fortunas. Eu acho que para Portugal é muito mais importante isso do que a Comissão Nacional de Eleições. E com o que custa a Comissão Nacional de Eleições, consegue-se fazer uma data de cultura fora do sítio por todo o país. Portanto, também temos que fazer escolhas. Portanto, temos que fazer escolhas em termos daquilo que é a eficiência e a nossa felicidade. É evidente que eu não estou a dizer agora que devemos desmontar as instituições do país. Não tenho uma visão caótica, como o Ricardo sabe. Agora, acho que é preciso fazer estas escolhas e o empreendedorismo na área cultural é extraordinário hoje em dia em Portugal. Aliás, temos aqui uma pessoa que conhece isso seguramente tão bem como eu ou melhor. E, portanto, isto também gera emprego. Porque a cultura também gera emprego, a cultura também gera riqueza, a cultura gera competitividade e gera atratividade. Como digo, um país, uma cidade que tem uma agenda cultural que é reconhecida, que é perceptível pelo exterior, torna-se mais atraente. É muito mais atraente isso do que fazer alguma obra pública que durante anos se fez e que não tem grande importância. O mecenato não é mau negócio para as empresas, apanhar o Bernardo. É bom negócio. E, portanto, agora... Podia ser melhor. Sim, mas pode ser melhor, pode ser melhor. Isso também depende da capacidade política de desenvolver modelos, que tornem esse negócio mais interessante. Quer dizer, o modelo fundacional. E nós temos aqui no Porto duas fundações, a meu ver, absolutamente notáveis. Estamos numa delas, a outra é Serralves.
apesar de tudo, foram modelos virtuosos e foram modelos que se foram desenvolvendo de uma forma virtuosa, e isso é possível. Ou seja, também não podemos estar sempre a pensar que vai ser apenas o Estado que vai construir novos museus, e a mim não me custa muito que não termos é evidente, nós não temos o Prado, não temos o Louvre, com certeza que não, mas temos aquilo que temos, e portanto também... E temos de ser capazes de rechear isso com aquilo que nós próprios produzimos, e temos de ser capazes de criar uma fileira de produção para podermos ser um pouco diferentes e vencermos esse tal desafio que uma cena falava. Na Inglaterra é muito difícil entrarmos num museu que não seja evidentemente patrocinado por uma marca. Muitas vezes os museus são, praticamente todos, à borla, a não ser as exposições temporárias, mas as permanentes muitas vezes são à borla. Na Tate, na National Gallery, os teatros, apesar de serem muito caros, são patrocinados. Eu acho que esse ponto que o Ricardo está a levantar, porque é que num lados é de um modo e do outro lado é de outro, é de facto a cultura local, a cultura política, a cultura histórica, a relação das sociedades e imagens que as próprias sociedades têm, não é? De si próprias. Agora, nós temos nisso uma coisa muito interessante, nós temos movimentos, nós somos periféricos, mas aliás há uma teoria das periferias que é muito interessante. As periferias são normalmente quem, nas épocas de decadência, de certo modo, salva o centro. O Império Romano... Ainda temos esperança. O Império Romano... Dou-se para acabar agora. O Império Romano tem uma coisa muito interessante. Se repararem, o Império Romano, século II, os romanos de Roma já não querem saber do Império Romano para nada. Os imperadores do século II, que são todos magníficos, são este Trajano, Marco Aurélio, toda essa gente, são provinciais, nasceram aqui na Bética, e os últimos já nem sequer são romanos, são bárbaros, mas que foram assumindo a ideia de Roma. Portanto, eu acho que dentro de a ideia de revolucionar tudo e criar uma espécie de identidade básica de tudo, eu acho que é um desastre, que aliás é um dos grandes desastres da cultura atual, sobretudo da cultura política, e até de certo modo um bocadinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ou pelo menos uma parte dos Estados Unidos, que é a ideia de exportar o modelo americano para todo lado. E é uma exportação que os Estados Unidos fazem não só pelo soft power, porque o soft power, enfim, pronto, é com eles, é os cinemas, as coisas, isso está bem, não nos incomoda muito, mas às vezes é com o hard power, é com as invasões dos Iraques, é com os bombardeamentos, é isso tudo, e depois quando aquilo não funciona e começam a regressar os soldados nos caixões, eles vão-se embora e não querem saber como é que fica aquilo onde chegaram. Portanto, eu acho que nisso, enfim, voltando à questão da cultura, há modos diferentes de fazer as coisas, usando aquela imagem evangélica ou bíblica que é muito bonita. Na casa do meu pai há muitas moradas, não é? Ou há muitas portas. Do que vale a pena perceber, por exemplo, que aqui no Porto se faz uma coisa tão simples quanto um objeto e os seus discursos, ou seja, isso faz com que as pessoas percebam o simbolismo, por exemplo, que cada objeto tem. Isso remete-nos à história, que o professor estava a falar aí tão bem, que nos faz compreender o presente. Portanto, e há uma proliferação muito grande de pequenas atividades não institucionalizadas, outras mais institucionalizadas, de acordo com a dificuldade ou facilidade que têm de institucionalizar, mas que acontece, e de facto temos já uma região norte bastante bem trabalhada nesse sentido. Há um ponto aqui que é preciso não confundir. A cultura não vive sem subsídios. Nunca viveu, nunca viverá, porque a cultura não pode dar lucro. É um investimento a par da educação, a par da ciência, são investimentos na qualidade de percepção de um povo. Portanto, tirando isto, o professor estava a falar de outras culturas e de outros países. Por exemplo, o Musikverein na Áustria, a casa de espetáculos principal, para quem não souber, no fundo, o sítio onde se faz o concerto de Ano Novo, tem 50% de subvenção de privados e tem 50% do Estado. Assim acontece com a ópera e assim acontece em algumas casas musicais na Europa. Ora bem, o que é que eu acho? Eu acho que o Estado tem que provocar dinâmicas. O Estado não tem que pagar tudo. O Estado tem que incentivar, agitar a sociedade e depois sair. Claro que aqui põe-se, e sair como? Se o tecido empresarial é tão frágil, tão pouco familiarizado com o apoio. Porque para apoiar
é preciso gostar. Porque é mais fácil conseguir apoio, penso que aqui o Presidente pode garantir isto, a uma corrida de carros, do que para um festival anual tipo Proms, por exemplo. Porque o carro diz-nos alguma coisa. E é sempre este o problema. É de nós não falarmos das coisas como elas não nos pertencessem. E, portanto, o tecido empresarial americano, por exemplo, nasceu nesta cultura de que precisa de retribuir à sociedade o que a sociedade lhe dá. E por isso é que as orquestras, isto aqui é uma matéria muito delicada, porque o papel, por exemplo, que uma Casa da Música, vamos tirar isto aqui, o Casa da Música, o São Carlos ou o Gulbenkian tem em Portugal, não é substituível. Eu só defendo é que se tem que juntar instituições médias, mas com provas. Não digo que o público, não é o público que ofere a qualidade de uma obra, mas é importante que as pessoas venham aos sítios. Nós não podemos estar eternamente isolados aqui no palco. Nós temos que contactar com as pessoas. A dificuldade que nós temos de sermos cosmopolitas tem a ver, desde logo, com a nossa posição geoestratégica. Vamos lá ver, é mais fácil uma cidade como Londres ser cosmopolita do que Lisboa ser cosmopolita. Já para não falar no Porto, em outra dimensão. Mas eu acho que sim, acho que de facto estamos mais cosmopolitas, estamos mais abertos às tendências que nos chegam de fora e o objetivo final será fixar algumas dessas competências. Mas só vale a pena ser cosmopolita e só conseguiremos ser cosmopolitas atendendo à nossa posição excêntrica relativamente àquilo que são, se nós quisermos, o hexágono europeu, se ao mesmo tempo formos capazes de fazer o nosso trabalho de casa e sermos interessantes. Portanto, se sermos cosmopolitas a encher a cidade de McDonald's, eu não tenho nada contra o McDonald's, gosto imenso das batatas fritas, seremos muito cosmopolitas, com certeza. Mas não nos vale de nada e não temos fatores de diferenciação. Ou seja, nós também temos que ser capazes de, aproveitando aquilo que temos, ser capazes de transformar isso que nós temos numa coisa com que nós nos identifiquemos e que cria interesse aos outros, porque isso é que é a gênese do cosmopolitismo. O cosmopolitismo não é ser estrangeirado. Claro, não é isso. Porque muitas vezes eu ouço algumas pessoas a dizer que nós devíamos ser mais cosmopolitas, depois pergunto, mas explique lá. E ele não quer que eu seja mais cosmopolita, quer que eu seja estrangeirado. Eu disse, não, muito obrigado. Portugal foi durante muitos anos estrangeirado. O Tratado de Mituína é prova de que nós éramos estrangeirados. Isso foi trocar fazer trocas, económica claro. por segurança política. Pronto, mas estrangeiramos com isso. Sim, e, portanto, temos que ter esta receita, é uma receita difícil. E aí acho que tem havido, que temos andado bem. Acho que as cidades portuguesas têm andado bem. Acho que muitas vezes o problema decorre de não haver uma política de um Estado central que não tem uma política estratégica. O Rui tem, enfim, experiência empresarial, tem experiência política, trabalha com agentes culturais hoje em dia. Eu queria fazer esta mesma questão, a questão da cultura como inovação e depois uma barra para uma outra expressão, que é uma expressão muito recente, mas que de repente tomou conta do discurso político e do discurso também jornalístico e que eu nunca percebi se faz completamente sentido. E eu queria saber qual é a sua opinião, que é a expressão das indústrias criativas. Isso existe mesmo? Faz sentido esta expressão? Gosta dela? Sim, as indústrias criativas, a mim também, confesso que também me irrita um bocadinho o discurso. É um bocadinho como ao mar. Quando um político não tem nada a dizer, hoje em dia, o que é que fala? Mar, a política do mar. É porque não tem nada a dizer. E eu gosto muito do mar. Fui armador, fui velejador, nasci ao pé da água portanto, mas invariavelmente, eu já sei que quando alguém não tem nada a dizer, vamos falar do mar, política do mar. E as indústrias criativas correm um pouco esse risco. Esse risco é uma tentação, de facto, parece bem aos políticos de vez em quando introduzir na agenda, vamos falar de indústrias criativas. E depois visitam em médias de ateliês e chegam à conclusão que se calhar aquilo vai ter imenso poder e aparecem umas pessoas diferentes, um bocadinho esotéricas no discurso, o Rui também acompanha isso, mas por trás desse jargão, ou seja, retirando essa componente irritante, que é de facto irritante, há indústrias criativas. E as indústrias criativas não só têm um enorme potencial. Agora, é preciso percebermos quais são as indústrias criativas. Eu uma vez perguntei, aqui no Porto, uma associação, a ADICT, é assim que se chama, das indústrias criativas, e andava aí um senhor inglês a fazer um grande estudo. Não sei quanto tempo a fazer, mas, Paulo, falaste com ele várias vezes, de certeza, não foi? Como ele falou comigo. E eu disse, você sabe uma coisa, nós temos uma indústria criativa no Porto fantástica. Sabe qual é? Olha, a maior que nós temos é a arquitetura, que é uma indústria criativa.
Ele ficou a olhar para mim e disse, não, isso não é indústria criativa. Não é. Não, ok. Eu achei que era. Não é? Acho que a arquitetura é por expressão e até por aquilo que representa a arquitetura no Porto, não só da escola do Porto, mas daquilo que é a arquitetura no Porto, que este edifício é um exemplo. É uma indústria criativa. Ele achou que não. Depois falei na engenharia. A própria engenharia é também, de alguma forma, uma indústria criativa. Então o homem acabou, foi a última vez que falou comigo, foi uma sorte. O homem perdeu a pachorra para maturar, eu já tinha perdido a pachorra para aí, a meia hora acabou a conversa. Portanto, o que é que eu queria dizer? Eu acho que há, de facto, indústria criativa e há muita gente a trabalhar em indústrias criativas e as indústrias criativas são ligadas à cultura, mas também são ligadas a outras coisas. Ou seja, nesse sentido, e aqui respondo à primeira pergunta, no sentido de uma certa inovação ligada à capacidade da criação. E ela existe. E pode existir na música e pode existir na televisão. Agora, o que não pode ser é uma coisa esotérica. Não se pode transformar subitamente numa religião do esoterismo utilizada depois pelos políticos para, quando não têm outra banalidade para dizer, dizem aquilo. Ricardo, se me permites, existem ou não? Estou inteiramente de acordo com o que o Rui Moreira disse, partilho exatamente a mesma visão. Até acho interessante, acho corajoso da parte do Rui Moreira dizer isso, porque na verdade às vezes temos um bocadinho de medo destes chavões e depois contrariá-los. É sempre preciso uma certa coragem para contrariar estes chavões. Para dizer o seguinte só, o Vargas Llosa define num livro extraordinário chamado A Civilização do Espetáculo, define a alta cultura e a baixa cultura. Eu não acho que isto tenha qualquer conotação negativa, simplesmente eu acho que a alta cultura dita, digamos, aquilo que é o clássico da música, digamos, a música erudita, a arquitetura, as artes visuais, as artes plásticas, tudo, digamos, que são os chavões. Isto é um bocadinho, naturalmente, pode ser um bocadinho pernicioso a ideia da alta cultura e de baixa, mas isto, de facto, está para a arte como está a investigação para a ciência. É preciso ir à procura de novas conjugações, de novas experiências, de novas falhas, do erro, que há bocado falava, do erro da experimentação. Portanto, esta é a alta cultura. E depois esta criatividade latente que, no fundo, é transversal a toda a sociedade e que se pode pôr em qualquer parte da sociedade. É desejável que esteja em qualquer área da sociedade.